ótima quarta-feira. Bom, se tudo tivesse dito como normal, a gente poderia estar falando agora da quarta-feira de cinzas de carnaval, né? Mas, né, esse ano é um ano atípico, como o ano passado foi um ano passado atípico, né? Nós temos aí uma quarta-feira que no calendário pode ser quarta-feira de cinzas, mas na nossa realidade é uma quarta-feira comum, como qualquer outra. O que vai diferenciar a quarta-feira de hoje da quarta-feira da semana passada são as escolhas que nós fazemos, são as decisões que nós tomamos, são os caminhos que nós iremos percorrer. Isso é a diferença. Nós não temos diferença se é quarta-feira de carnaval, de cinzas ou não. Pra gente agora não importa isso. O que importa é saber como nós estamos, quais as decisões que nós vamos tomar, quais aqueles momentos que nós vamos declarar como urgentes, importantes, e como é que a gente vai canalizar a nossa energia para que a gente possa se tornar mais produtivo. A sociedade hoje exige muito produtividade. Então, se você está trabalhando em casa, você tem que ser muito produtivo. Se você está trabalhando num local de trabalho, ou seja, fora da sua casa, você tem que ser produtivo. E isso é cobrado com muita excelência, né? Eu acho que até um pouco mais para as mulheres, porque a gente tem várias rotinas, né? Hoje, obviamente, atualmente, a gente vê algumas mudanças, e mudanças boas. Mudanças no sentido de que o casal, um ajuda o outro, um está lá junto com o outro para as atividades domésticas, né? E cada um tem a sua atividade, sua profissão fora do lar. Mas com a pandemia tudo ficou dentro de casa, ou pelo menos a maior parte das atividades dentro do lar, né? E aí é muito comum a gente perceber que as pessoas no início tiveram que se reorganizar, e essa reorganização não foi fácil. Muita gente ainda está tentando, né? E não é sinal de que não sabe, ou sinal de fracasso ou qualquer outra coisa. Não, porque realmente não é uma tarefa fácil. Você imagina você trabalhar durante 10, 15 anos fora da sua casa, indo e voltando, e de repente você tem que trabalhar dentro de casa. Você tem que ajeitar, encontrar um local na sua casa um pouco mais tranquilo, em que você possa trabalhar. Né? Você tem que sair daquela coisa de tirar o pijama, colocar uma roupa para você se sentir no ambiente de trabalho, naquele horário de trabalho, para que você possa trabalhar. E isso é uma movimentação de energia muito grande, que faz com que a gente passe a fazer movimentos diferentes e se habituar a esses movimentos, né? Porque você passa a ficar mais dentro de casa, e trabalhar isso é muito difícil, porque veja, quando você está no ambiente de trabalho, você tem pessoas, você tem, não vou dizer que telefonemas são diferentes, não, você pode continuar recebendo, mas você tem pessoas, contatos, né? E às vezes é o contato pele a pele, né? É da pessoa te abraçar, da pessoa sentar e conversar, vamos tomar um café, naquele nosso momento de café. E quando você está dentro de casa, você não tem isso. Você está sozinha, muitas vezes numa tela, né, do computador, e você está em reunião com várias pessoas, né, mas todo mundo distante. Você não tem o toque, você não tem o abraço, você não tem um momentozinho de café, de descontração, né, naquele ambiente de trabalho. Você não tem nada disso. E aquele ambiente de trabalho, ele é criado, né, e auxilia você também a o quê? A focar a sua energia, a focalizar a sua energia naquele trabalho, naquele ambiente. O ambiente, a estrutura física dele, da empresa, ela é toda trabalhada para isso, para que ela possa promover melhor concentração, para que ela possa promover melhor foco, para que você tenha uma alta produtividade. Mas quando você está dentro de casa, a casa não foi construída para você, com a estrutura, com a decoração, para que você tenha foco, para que você tenha concentração, para que você aumente ou melhore sempre a sua produtividade. Não foi. E aí você tem que fazer um exercício extra para criar esse ambiente, mesmo que não seja no real, ou seja, na mudança de decoração e tudo mais, mas dentro de você,
no âmbito virtual, né, você tem que criar isso. Então, é mais uma movimentação de energia que exige de você um esforço maior. Obviamente, para quem já estava fazendo isso, esse home office, estava tranquilo, né? Vai ser só mais um tempo dentro de casa. Para quem já fazia isso, para as empresas que trabalhavam com relação a isso, estava tranquilo, né? Mas eu trabalhei em algumas empresas e as empresas não faziam isso, pelo simples fato de achar que o funcionário não ia produzir. Não tinha aquela confiança, né, para que o funcionário ia dar conta, é como se fosse falar assim, dar conta do recado, né? E aí isso não era colocado. Então veio a pandemia e forçou isso. E aí algumas empresas podem ter forçado, querendo ou não, mesmo indiretamente, que você se adequasse logo a esse novo normal. Não é um novo normal. É o que nós temos para hoje. E é o que nós vamos ter daqui para frente. Houve a mudança. E não adianta ficar sonhando com o retorno do normal, do que é chamado de normal. Porque não haverá esse retorno. Porque veja bem, quando a gente evolui, ninguém evolui para trás. A gente sempre evolui no sentido para frente. Né? Então talvez esteja na hora da gente perceber que esta mudança, ela veio para ficar e a gente encontrar meios de uma forma mais tranquila de se adequar a ela e fazer bom uso, bom proveito. Muitos conseguiram, porque começaram a administrar melhor o tempo, né, para ficar com os filhos, né, para ter aquele momento de almoço com os filhos, que muitas vezes não tinha isso devido ao trabalho, correto? Então tudo isso tem um lado positivo. É porque a gente, quando é pego meio que de surpresa, numa situação dessa, a gente tem que se adequar, a gente vê o lado ruim, né? O primeiro lado que vem, o primeiro ângulo de visão que a gente tem, muitas vezes pode ser o ângulo ruim, o lado ruim disso tudo, né? De ter que se adequar, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, ter que fazer aquilo outro. E como é que eu faço com uma criança em casa? E se eu tenho mais de uma criança em casa, como é que eu faço? Vai dar tudo errado. Ou seja, o pensamento vem borbulhando sempre nesta sintonia. E quando a gente consegue parar e respirar, a gente consegue perceber que não é bem essa sintonia, porque a gente começa a se adequar. As crianças, ela tem uma certa dificuldade, claro, como todo mundo, um pouco mais, um pouco menos, não importa, mas tem dificuldade. E aí todo mundo vai aprendendo, todo mundo vai tomando isso como lição e aprendendo junto. Melhor aprender junto do que aprender separado, numa situação em que se torna insuportável ficar dentro de casa. Então, para quem já se adequou, para quem está tirando proveito disso, né, num bom sentido, para quem está aproveitando melhor o uso da tecnologia, o momento que pode ficar com os filhos, ou o momento que pode ficar sozinha mesmo, fazer a sua meditação, fazer a sua yoga em casa, fazer uma atividade de alongamento em casa, já que fica muito tempo sentado em frente ao computador. Então, se tudo isso você tira essa lição e aproveita isso, né? Poxa, parabéns, é isso aí. Agora, se você ainda não conseguiu, não desista. Se você ainda não conseguiu e tem pessoas do seu ciclo de amizade que conseguiu fazer isso, peça ajuda, pergunta. Como é que você está? Como é que você fez? Como é que você fez para se adequar? O que você arrumou alguma coisa dentro de casa? Fez alguma mudança dentro de casa? De estrutura, de decoração? O que você fez? E a pessoa vai explicar. E você pode ter proveito dessa explicação e colocar isso em prática, porque aí aquilo ficou mais aprazível para você. A pandemia ela veio separando mesmo, né? Distanciando, né? Os familiares, os amigos, todo mundo teve que se isolar. E ficar sozinho para quem vive uma sociedade, impossível, porque a gente sente a vontade de socializar. Isso é normal, isso é da sociedade, do ser humano. Mas se naquele momento, ou se nesse momento a gente não pode, a gente tem que aproveitar outros meios que a gente pode fazer.
outros talentos que estão escondidos ou que não foram colocados à prova ou que não foram percebidos por cada um de nós. Por quê? Porque a gente vivia ocupado numa rotina, numa correria, muitas coisas para fazer. Então não dava tempo. Ah, mas o sábado e domingo? O sábado e domingo ou você queria descansar, ou tinha compra, quem é pai e mãe de família sabe disso, tem compra no supermercado para fazer, né? Tem roupa para lavar, tem casa para cuidar e também quer sair, quer se divertir, quer distrair a mente, porque precisa. E aí a pandemia veio dizendo tudo o contrário. Isso é muito bom. Não veja por um lado ruim, não veja por um lado negativo, não veja por uma situação que não está valendo a pena, pelo contrário. Vai ter momentos de altos e baixos, como se você estivesse fora de casa também. Você tem momentos quando você está fora de casa trabalhando, que se você puxar na memória, você vai lembrar de momentos de altos e baixos. Ah, Carla, mas eram altos e baixos mais curtos em relação a tempo. Ok, mas eram momentos. Esses momentos agora, eles são mais longos, ok? E aí eu volto novamente naquela questão, né? Será que não tem ninguém por perto que você possa entrar em contato, que também esteja passando por isso e vocês possam trocar informações? Possam conversar a respeito? E às vezes a saída, muitas das vezes, em sua maioria, a saída para a solucionar aquela questão, ela está ou do seu lado ou dentro de você. Mas devido a essa urgência que a gente tem, essa imediatidade que a gente tem de querer resolver tudo, a gente não presta atenção. Há um relato de que muitas pessoas que resolveram abreviar a sua vida aqui na Terra, né, e partir para o plano, definitivamente para o plano espiritual, e eu estou falando isso sobre suicídio, muitas vezes, no momento em que elas recobram, né, o seu discernimento, estão mais harmonizadas, né, emocionalmente, estruturalmente, tudo mais, é informado a elas, né, que aquele período de dificuldade estava no término, estava terminando, e a solução estava muito próxima de chegar. Estava do lado dele, muitas vezes ele não percebeu. Estava dentro dele, muitas vezes ele não percebeu. E ele acabou dilacerando a sua vida, encerrando a sua vida terrena, achando que aquilo fosse viver para sempre, aquela tristeza, aquela dor fosse para sempre. E na verdade ela não era. Ela era transitória. Só que, como ele não percebeu isso, né? Ele acabou ceifando a própria vida. Não estou dizendo que as pessoas fazem isso, não, gente, pelo amor de Deus. A gente sabe que o índice de suicídio é alto. Quem quiser pesquisar, pesquisa que vocês vão perceber. Para que a gente não cometa esse erro, para que a gente não caia nessa cilada de achar que no momento que você dá fim à sua vida, tudo está resolvido, você não vai mais sofrer. Não é bem assim. A realidade é bem diferente, né, do que as pessoas possam pregar para você. Então vamos nos conscientizar. Tá difícil para muita gente, inclusive para mim e para você. Mas às vezes a resposta está dentro de nós. E eu vi um vídeo, eu não vou falar o nome da pessoa, né, porque eu não pedi autorização, né, então não posso falar. O vídeo em que essa pessoa ela falava assim, a solução muitas das vezes está dentro de você. E você deve perguntar, sentar com a cabeça fria, né? Perguntar o que eu preciso fazer para encontrar essa solução. O que eu preciso perceber que eu ainda não estou percebendo. E essa é uma conversa muito franca e muito aberta, você com você mesmo e com Deus. É uma conversa em que não tem subterfúgio, em que não tem disse-me disse, em que eu acho que Deus está pescando o que eu estou querendo falar, né? Deus não está com bola de cristal, Deus não precisa adivinhar, Ele sabe de todas as suas necessidades.
Aí a pessoa pergunta, Carla, você sabe das minhas necessidades? Por que então eu vivo dessa forma? Né? Talvez a resposta esteja dentro de você. Eu não tenho essa resposta. A resposta está em você. E você precisa deixar de achar que qualquer outra pessoa ou qualquer vídeo que possa falar que vamos solucionar o seu problema, vai solucionar o seu problema. Aqui as pessoas oferecem são paliativos, né? Que é aquela ferida que você tem, que a pessoa colocou ali alguma coisinha e tampou, mas não cuidou, não trocou o curativo. E aquilo está criando pus. Vai chegar um momento em que aquilo vai vir à tona. É isso que eu estou dizendo. A solução está dentro de cada um de nós. E se você fizer essas perguntas e não mesmo assim não encontrar a solução, não desista. Talvez seja o momento de que você soltou para o universo a sua necessidade. E espera que o universo lhe devolva essa resposta. Lhe dê essa resposta, mas fique atento aos sinais da vida. A vida nos dá muitos sinais. Eu vou contar uma história em que a resposta de Deus ela foi tão rápida que eu virei e falei assim, misericórdia, né? Rapidinho, né? Foi papum, né? Eu até fico rindo dessa história. Eu estava participando de um processo seletivo e esse processo seletivo eu não estava sabendo, porque eu não fui comunicada desse processo, que deveriam ter 3 etapas, né? Só que o processo seletivo, ele tinha alguns requisitos. Um dos requisitos eu não cumpria esse requisito mais, que era ser estudante de direito. Eu não sou mais estudante de direito, então eu já não cumpria. Mas eu resolvi arriscar. Porque se eu mandasse currículo e tudo mais, e ela falasse assim, Carla, olha, eu preciso desse requisito, esse requisito você não cumpre. Então, estava tudo ok, né? Aí eu resolvi arriscar e mandei o currículo. E aí mandei o currículo foi selecionado. Passei, então, para uma segunda fase. Mas no currículo, eu vou só abrir um parênteses, não escondi nada. Não escondi nada. Tá? Já disse que eu era formada na área do direito. Então, não tem esconderijo. Não usei de nenhum subterfúgio ilícito. Tudo tranquilo. Passei para a segunda fase do processo. A segunda fase do processo era para enviar novamente o currículo atualizado. Enviei. E era para responder algumas questões, né? Respondi, coloquei em documento em PDF, como ela havia solicitado, a pessoa havia solicitado, do recrutamento e seleção, e mandei de novo. Sem aguardar, sem esperar, passei para a terceira fase. E achei estranho. Passei para a terceira fase e o currículo diz que eu não sou mais estudante de direito. Mas foi. Falei, ok, talvez eles tenham visto que o currículo está bom e possam abrir a oportunidade. Então vamos abrir a oportunidade porque talvez possa ser que a gente consiga aproveitar. Pode ser. Mandei pela terceira vez. A terceira processo seletivo era novamente mandar o currículo atualizado e responder outras questões, né? Respondi outras questões, salvei em PDF e encaminhei. E agora, então, eu ia esperar a resposta, né? E aí, quando foi na segunda-feira de carnaval, né? Na segunda-feira de carnaval, que é carnaval no calendário, né? Eu acordo de manhã muito cedo e faço meditação. Quando eu terminei de fazer a minha meditação, eu faço a minha oração. E no momento que eu fiz a oração, eu só disse assim para Deus, que seja feita a sua vontade. Porque se não for a minha vez de conseguir essa vaga, vai ser de alguém que esteja precisando, necessitando mais do que eu. E às vezes, o mais do que eu posso não entender, mas Deus sabe quem precisa mais, né? Então, eu simplesmente falei, está nas suas mãos, porque do processo, de alguns processos seletivos que eu participei,
Esse foi o único, de uma forma muito digna, de uma forma muito clara e muito correta, que respondeu, que deu feedback de todas as etapas do processo seletivo, tão correto que foi. E aquilo me deu uma satisfação, uma alegria muito grande. Então, quando eu passei para a última etapa, eu falei, nossa, se vier, vai ser maravilhoso. Mas eu já sabia que eu não cumpria um dos requisitos, eu não estava cumprindo mais. E aí, na segunda-feira, quando eu terminei de fazer essa oração, eu sento para estudar. E depois que eu sentei para estudar, próximo mais ou menos, quase na hora do almoço, eu ligo o computador, que aí eu vou fazer outras atividades no computador. E muitas vezes é fazer, editar o vídeo e tal, para poder postar, né? Colocar no canal. E aí veio o e-mail dessa pessoa, que é responsável pelo recrutamento, agradecendo pela participação, que mesmo sabendo que o meu currículo não estava preenchendo um requisito, o processo seletivo gostou muito do meu currículo e ele vai ficar para as próximas oportunidades. Veja bem, eu poderia ficar pé da vida, né? Muito chateada, porque eu estou precisando, como todo mundo está precisando, de uma oportunidade, né? Mas eu entreguei na mão de Deus, sabendo que Ele, por si só, sabe o que é melhor para cada um de nós. Entrega na mão de Deus, confia, para que você possa encontrar a solução. A minha resposta para dizer o que eu preciso melhorar, o que está acontecendo, o que eu preciso trabalhar, o que eu não estou enxergando, ainda não chegou para mim. Mas eu não desisto. Eu fico atenta aos sinais. Eu fico tentando perceber as coisas, não de uma forma maluca, né? Mas de uma forma tranquila, né? E naquele momento, a resposta negativa foi um dos momentos que para mim foi muito claro quando Deus diz: calma, a sua hora está chegando, a sua hora vai chegar, mas não vai ser nessa situação, né? Não vai ser para esse tipo de trabalho, é um outro trabalho que está vindo para você, é o que eu percebo. E aí falar, pô, tenha paciência, mas trabalhar sempre é paciência. Paciência não é algo que você conquista, chegou, conquistou e acabou. Não, é dia a dia. Para tudo na vida, para emprego, para relacionamento, para amizade, para convívio familiar, para tudo, para educar os filhos, para tudo. Então vamos trabalhar a nossa paciência, vamos focar a nossa energia de algo salutar, que faça bem a nós. E vamos principalmente cuidar da gente. Porque quando a gente cuida da gente se protege, a gente protege o outro, não só familiar, mas fora do nosso ciclo familiar também. Vamos ter fé, força e coragem para passar por esse momento, por mais difícil que esteja. Chorar faz parte. Sentir triste, tem dia que está mais triste, mais alegre, faz parte. O caminhar também deixa a gente cansado. A gente é forte, todo mundo sabe disso, mas tem momentos que a gente está cansado. Isso é normal, é parar, descansar, respirar fundo e quando estiver preparado, volta novamente a sua trajetória. Não tem problema nenhum. Mas não gaste sua energia com questões inúteis que não vão trazer nenhum tipo de sentimento bom ou de satisfação para você. Não precisa gastar, jogar energia fora, não é momento para isso mais. É momento da gente se reorganizar e trabalhar a nossa energia para algo salutar, para trazer benefício para nós, para aquecer o nosso coração, para nos dar energia e força e a coragem para todos os dias a gente ir à luta. Mesmo a gente recebendo tantos nãos, mesmo a gente recebendo as portas fechadas, porta sendo fechada na nossa cara, não tem problema. Uma hora a porta vai se abrir, porque eu não acredito que a gente fique eternamente nesta dor, nesta tristeza, nesta situação em que a gente não possa ser produtivo com relação a um trabalho. Deus há de nos auxiliar, mas no momento certo. Enquanto isso, vamos nos preparar para quando esse momento certo chegar,
a gente poder aproveitar ele 100%. Com muita força, fé e coragem, a gente chegou no meio da semana. Com muita força, fé e coragem, a gente vai chegar até o final da semana tranquilamente. Com muita força, fé e coragem e Deus no coração. Uma ótima quarta-feira para todos nós. Fiquem com Deus.